E temos boa tarde, pessoal. Hoje é 27 de outubro de 2022, às 7h07. Estamos aqui para a gente trabalhar Ser e Tempo 2, na nossa continuidade, e trabalhar. A gente dividiu, a gente vai ler o parágrafo 67, né? E o 68, que a gente dividiu em 3 partes. A gente vai estudar a parte A, que é a temporalidade da compreensão. No parágrafo, perdão, falei do capítulo, é parágrafo. No parágrafo 68, que o tema geral dele é a temporalidade da abertura em geral. Repetindo, a parte A é a temporalidade da compreensão. E também o parágrafo 67, certo, gente? Teor básico da Constituição. Ou a gente viu semana passada, Yara? A gente viu semana passada, mas eu fiz uma recapitulação aqui. Para dar uma situada. Para situar. Tá? Então, teremos a facilitação da Yara. Isso. As vésperas de um feriado e as vésperas do segundo turno da eleição para presidente. Na semana que vem, o nosso ser e o nosso tempo vão estar reconfigurados. Para bem ou para mal? Eu espero para o bem. Enfim, né? Com vocês, então, a facilitação magistral da querida S, essa é uma piada interna, Yara. Que eu acho que é para o bem. S, depois para a gravação a gente faz a piada interna. S para o bem. S para o bem. Tá. Então, olha, não é vou chover no molhado dizer que é uma leitura difícil, apesar de que eu tive a sensação de que talvez esse ponto não fosse tão difícil. Mas eu, como tenho as minhas dificuldades, só achei difícil. Então, eu busquei ajuda do meu livrinho de cabeceira para ler Heidegger, que é o livro deixa eu anotar o nome, do Paul Gorner, que eu achei muito interessante ao ler o Paul Gorner, que ele é um livro que foi organizado, né, traduzido pelo professor Casanova, que é o orientador do Guilherme, né, Guilherme? E ele é um bambambam de Heidegger no Brasil. Pelo menos ele tem um monte de livro, né? Tem um monte de vídeo no YouTube. Então, eu busquei a ajuda do universitário, né, Paul Gorner, para me ajudar a compreender esse texto aqui. Então, começando, eu fiz alguns apontamentos, né, da nossa conversa. Espera aí, gente. Deixa eu ver se... Eu fiz tantos ensaios aqui que eu não sei se eu peguei o correto. Então, eu vou ter que dar uma saidinha aqui. Ai, desculpa. Para voltar, para pegar aqui o meu... Eu fiz tanto ensaio. É esse mesmo. Não, eu imprimi errado aqui. Só um minutinho que eu vou... Eu fiz tantos ensaios e acabei imprimindo o treco errado aqui. Mas vamos lá. Eu fiz uma recapitulação do capítulo 67 e... Do capítulo 67, quando o capítulo, né, ele tem como título temporalidade e cotidianidade. E aí eu busquei o que é esse cotidianidade, o que o Heidegger traz dessa questão da cotidianidade. Então, sobre cotidianidade e temporalidade. Então, temporalidade, o que ele discutiu lá no capítulo 67, ele fala que desentranha-se como sentido da cura propriamente dito, e ele também diz que se distancia do conceito de vulgar, de tempo, passado, presente e futuro. E no encontro passado, eu anotei aqui que alguém disse que esse ser e tempo, ele fala da existência de um ser que precisa lidar com o tempo.
E também alguém disse que somos aquilo que o mundo registra, que somos aquilo que o mundo registra de nós. Aí eu busco lá o Paul Gorner, né? E ele me diz o seguinte, que em relação a essa temporalidade, os seres humanos, além de serem no tempo, como as outras coisas são no tempo, eles também são conscientes do tempo e levam em consideração o tempo. E aí ele diz que a temporalidade estática é a temporalidade da qual o ser do Dasein, né, precisa ser compreendido. Cotidianidade, o que a gente discutiu na semana passada, o Heidegger diz que é o modo de ser mediano da presença, o que eu busquei, que essa existência cotidiana é o que o Heidegger denomina existência inautêntica. Então, é aquele que nós comentamos na semana passada, né? Essa existência junto com o falatório, né? A questão da cotidianidade. Então, agora vamos para o parágrafo 68, que ele trata da temporalidade, e aí ele começa a dizer que essa temporalidade, então o título do parágrafo 68 é a temporalidade da abertura em geral. E ele começa, logo no preâmbulo, ele traz a questão da cura, né, o cuidado, né? Então, ele diz que para que demonstrar a constituição temporal concreta significa interpretar temporalmente cada um dos seus momentos estruturais, quais sejam compreensão, disposição, decadência e discurso. Então, o que ele trata, então, compreensão, disposição, é um momento estrutural da cura, que ele diz que até então não tinha sido tratado desta forma. E aí, na letra A, ele já começa, então eu vou pegar até o texto aqui, a autora, ela coloca aqui, logo no início, que para a gente entender na letra A, né, compreensão, é preciso que a gente volte na parte 1 do Ser e Tempo, né, no parágrafo 31, na página 68, para buscar o significado de compreensão. Aí, voltando nesta parte, eu encontrei que compreender é o ser existencial do próprio poder ser da presença, de tal maneira que em si mesmo esse ser abre e mostra a quantas anda seu próprio ser. Trata-se de aprender ainda mais precisamente a estrutura desse existencial. No texto, a gente vai ter condição de desmembrando esta fala aqui do Heidegger, né? Que ele trata lá atrás de compreensão. Logo no início, o Heidegger ele começa a falar um pouco sobre essa compreensão, e ele diz que a compreensão designa um existencial fundamental. Essa palavra existencial vai aparecer sempre nessa definição de compreensão. Enquanto existência, compreensão é primordialmente porvir no poder ser de qualquer projeto. Aqui ele esclarece um pouquinho mais, que significa ser, projetando-se num poder ser, em função do qual a presença sempre existe. Ele vai fazer, depois a gente vai destrinchar um pouquinho isso aqui, ele mesmo, né? A gente não, porque, né? Eu. Saber, ele faz uma distinção de saber e não saber. O saber significa manter-se numa possibilidade existenciária, e o não saber significa um modo deficiente de se projetar o poder ser. Então, se a gente volta lá na definição de compreender da parte 1 de Ser e Tempo,
ele vai dizer que compreender é o ser existencial do próprio ser, da presença ou do Dasein. É Dasein, né? Acho que é. Aí eu fiquei, meu Deus, mas o que ele está querendo dizer com isso aqui? Aí eu fui lá buscar uma compreensão. Aí o autor da Chaves, né, diz o seguinte, que que esse compreender é o compreender o ser do Dasein ou da presença. Então, compreender o ser do Dasein, Heidegger reserva o termo existência. E em relação a esse compreender o ser do Dasein, ele diz o seguinte, que esse compreender significa interpretar, né, o modo como ele é, quer dizer, como esse ser do Dasein é. Ele diz também, e nós vimos nos capítulos anteriores, que esse ser da presença, né, o Dasein, é o ser do cuidado e da cura. Então, a compreensão, seguindo o que ele começa na introdução do capítulo, a compreensão é um dos momentos estruturais dessa cura. E dessa cura ou desse cuidado, né? E qual que é o sentido que o Heidegger traz para o termo cura e cuidado? Ele diz que remete a 3 características básicas, nós já vimos isso também, que é o projeto, que é o ser no mundo, o caráter de lançado, e também o engajamento. Eu achei legal que o Gorner ele chama a ocupação também de engajamento, que é o ser junto, o ser com. Na relação de saber com não saber, que ele faz uma distinção, aí ele traz o seguinte, a existência, eu achei isso muito legal, que a existência pode tornar-se digna de questionamento. E para que este questionamento seja possível, é necessário uma abertura. E aí eu fui buscar o sentido dessa abertura, eu achei muito legal como que o Gorner explica essa questão dessa abertura do Heidegger. Ele diz que é o nada que torna possível o que Heidegger chama de abertura originais dos entes, enquanto tal. E aqui eu acho que ele traz uma coisa bem interessante dessa questão de questionamento, que é só há entes enquanto tais para o Dasein, na medida em que o Dasein experimenta o nada. Então, se eu torno nessa existência como questionamento, na realidade, eu estou experimentando esse nada. Achei muito bacana isso aqui. Então, aqui, eu senti que, nesta parte, ele traz muitos conceitos, né? E um primeiro que ele trouxe é a relação do porvir, que nós já estudamos, em relação à compreensão. Então, o que ele diz? Enquanto existência, compreensão é primordialmente porvir, no seu poder ser de qualquer projeto. É no porvir que a compreensão se temporaliza. E ele traz também um outro conceito, nós já discutimos sobre isso, sobre a questão da antecipação. Então, o texto é literal aqui. Reservamos o termo antecipação para caracterizar o porvir em sentido próprio. Indica que, existindo propriamente, a presença faz com que ela mesma venha a si em seu poder mais próprio. Enquanto cura, a presença é, em essência, preceder-se. Vamos lá. Um outro termo que aparece, ele traz muito vários termos e traz o próprio e o impróprio, né? O autêntico e o inautêntico. Então, ele traz uma questão da compreensão imprópria. Se a gente recorda que a compreensão própria é compreender o ser do Dasein, né? Com o ser da presença, que é o que ele define lá na frente,
Heidegger diz também que na compreensão a presença é cada vez mais aquilo que ela pode ser. Aqui eu não sei, eu fiz uma inferência, quer dizer, quanto mais eu me entendo, né? Quanto mais eu entendo esse ser do Dasein, eu posso ser aquilo que eu dou conta de ser. Eu não vou ser aquilo além do que eu vou dar conta de ser. Isso é uma inferência minha aqui, nem sei se é por aí. E aí ele traz uma definição do que é essa compreensão imprópria. Ela se projeta para o que é passível de ocupação e feitura, o urgente, o inevitável nos afazeres cotidianos. Então, se a compreensão imprópria é esse compreender o ser, a compreensão imprópria ela está ligada à ocupação, quer dizer, o que é urgente, o que eu preciso responder no meu cotidiano, nesses afazeres cotidianos. Aqui eu estava achando bem interessante, que estava tudo bem arrumadinho, próprio e impróprio, mas, então, na minha cabeça, então a compreensão imprópria está ligada com a ocupação, aí ele coloca um todavia aqui, que eu achei bem legal, que não era bem essa coisa de caixinha, né? Todavia, aquilo que se ocupa é o que é, em função do poder ser da cura. Este permite que apresenta, em seu ser das ocupações, venha a si ao se ocupar do que se ocupa. É nas ocupações que a presença atende a si mesma a partir do que lhe proporciona ou recusa aquilo do que se ocupa. É a partir daquilo de que se ocupa que a presença vem a si. Então, eu falei, bom, não é essa só vida de... Na ocupação, eu também vou assumindo essa questão da presença, quer dizer, é só na ocupação que a presença vem a si. Gente, vocês têm alguma coisa a comentar? Vocês querem dar uma parada, falar alguma coisa? Vamos seguindo? Não, tá fantástico. E num contexto de um parágrafo que é bem panorâmico, assim, ele faz resumo de muitos conceitos, né? Eu senti que ele retoma alguns, acrescenta, porque eu até fui buscar, né, nos conceitos, mas ele vai acrescentando mais alguma coisa. Então, anteriormente, gente, ele disse que o porvir deve se conquistar a si mesmo a partir do porvir impróprio. E aqui ele define o que é esse porvir em sentido impróprio. Aí a gente busca, para numa comparação, que o porvir em sentido próprio se entranha na decisão. E essa decisão, o que é essa decisão? É a existência autêntica. E aí, como é que ele define o porvir em sentido impróprio? Então, possui o caráter de atender. Aí eu falei, mas o que é esse atender, né? Aí eu vou lá na autora que traduziu, ela diz o seguinte, que a palavra atender é também derivada de uma palavra alemã que também significa esperar. Aí dá um nó, né? Então, compreender-se impessoalmente nas ocupações como próprio impessoal. Então, o porvir impróprio, em sentido impróprio, é compreender-se impessoalmente nas ocupações no sentido impróprio. É somente porque, de fato, a presença atende ao seu poder ser, a partir daquilo que se ocupa, é que ela pode esperar e tecer expectativas. Ele traz um outro conceito, que é a questão do instante. Esse é novo, eu não me lembro de ter visto isso, né? Então, esse instante dentro dessa questão aí do compreender. A tradutora do livro, eu fui lá atrás, ela diz que ela traduziu, né, como instante uma palavra alemã que significa visão de um piscar de olhos. Então, realmente, piscar de olho é um instante. Outros autores dizem o seguinte, que quando que esta palavra alemã, ela é um termo
vulgar, né? No alemão vulgar, significa simplesmente momento. Mas o autor até fala que nas traduções brasileiras ele é tratado como instante. Eu fiquei em dúvida, gente. Eu acho que eu entendi muito pouco essa questão do instante, porque eu achei bem confuso. Eu vou ler aqui: atualidade própria, isto é, mantida na temporalidade própria. Ixi, ficou do mesmo tamanho. Aí ele traz aqui uma outra coisa do instante. O fenômeno do instante não pode ser explicado no agora, porque o agora é um fenômeno temporal, que pertence ao tempo da intemporalidade. No instante, nada pode ocorrer, ao contrário. É um instante que deixa vir ao encontro o que, estando na mão ou sendo simplesmente dado, pode ser e estar em um tempo. Eu achei isso bem bonito. Falei, nossa, não é que é? Esse instante nada acontece, mas ele me remete a algo, né? Achei isso bonito, acho que entendi muito pouco, mas vamos lá. Compreendida formalmente, isso aqui eu não entendi. Toda atualidade é atualizante, mas nem toda instaura um instante. Em sentido próprio, o vir a ser na decisão antecipadora é conjuntamente um voltar a si mesmo mais próprio, lançado em sua singularidade. Aqui ele traz essa questão da repetição, e eu achei muito interessante. E aí a autora diz que ela traduziu essa palavra repetição, que a palavra alemã tinha um significado de ir buscar, alcançar, atingir. O Paul Gorner, ele diz que repetição é o passado autêntico. Então, o passado autêntico é a repetição. Na antecipação, a presença se repete previamente em seu poder ser mais próprio. Aqui, ele trata também um conceito da questão do projetar-se impróprio. O projetar-se impróprio nas possibilidades auridas e atualizantes da ocupação só se torna possível caso a presença se tenha esquecido, em seu poder ser lançado mais próprio. Esse esquecimento não é um nada negativo, nem falta de recordação, mas um modo próprio, positivo e estático do vigor do tecido. Aqui eu busquei explicação, que eu achei um pouco confuso, né? Existindo-se, então, para o Paul Gorner, existindo autenticamente, o Dazai se apropria de si mesmo em seu caráter de jogado, em seu ter sido. Assim, voltando a si mesmo autenticamente, ele repete o ser que ele tinha sido. Ao ter sido e autêntico, Heidegger dá um nome de repetição, apesar de a palavra que ele também usa ter o significado de trazer ou buscar a volta. Então, nessa compreensão, a questão da repetição é quando eu retorno ao ter sido autêntico, né? o si mesmo ter sido autenticamente. Aí, para a gente terminar, eu digo-se o seguinte: o que eu pude entender desta compreensão? Que esta compreensão de ser pertence ao ser do ente que nós somos. E essa compreensão desse capítulo é a compreensão de mim mesmo e daquilo que eu não sou. E isso é o que me distingue de todos os outros entes. Para concluir, eu vou pegar uma frase do Heidegger aqui que eu achei muito bonita. Assim como a espera só é possível com base no atender, também a recordação só é possível com base no esquecimento. Pois no modo de esquecimento, o vigor de ter sido abre primariamente o horizonte em que a presença perdida no exterior das ocupações pode recordar. Achei isso muito bonito. Então tá, gente. É isso. Nossa,
Obrigado, Yara, em nome do coletivo, essa facilitação comovente. Tem de pouco, mas assim, eu fiquei com uma lâmpada do que é essa questão do compreender. Vamos lá. O que me ressaltou, quero compartilhar com vocês, primeiro que nem a Yara mesmo disse, tem um grande apanhado com acréscimos, né? Mas eu vou compor com vocês uma dúvida que é graças ao encontro que eu estou conseguindo compor com vocês, porque eu estava com muita dúvida sobre o instante. Quando ele diz que no instante nada pode ocorrer, e ao mesmo tempo enquanto a atualidade é o instante que deixa vir ao encontro que, estando à mão ou sendo simplesmente dado, pode ser estar em um tempo, né? O instante como esse vir ao encontro, né? Se vir ao encontro, mas o ser ele é uma intratemporalidade, ele não é redutível ao instante, né? Tem uma historicidade do tempo. Eu estou pensando em voz alta, tá, gente? Embora o instante seja esse lançamento do vir ao encontro, né? A gente se elabora na intratemporalidade da existência, né? Entendeu? Obviamente podem ter instantes relevantes, mas eles só agregam sentido dentro do efeito de conjunto do tempo, né? Assim, né? Estou elaborando assim em voz alta. Guilherme, que tem uma leitura, já levantou a mão, assim. O Guilherme tem um olhar muito especial, já levantou a mão. Guilherme? Olha, primeiramente, né, muito obrigado pela apresentação magistral, Yara. Aqui a gente aprende que o Heidegger é um ótimo leitor, mas o problema é que ele não cita. Né? Aqui nós temos claras referências tanto ao pensamento de Kierkegaard quanto ao pensamento de Nietzsche. O instante ele é completamente um pensamento kierkegaardiano, enquanto a modalidade do esquecimento é completamente um desdobramento nietzschiano. Né? A questão do instante é que é o fato que realmente torna a ideia do Heidegger existencial, né? Porque o que o Kierkegaard denomina como instante? Ele denomina o instante como um átomo de eternidade, que é no momento que, através da fé, você simplesmente vai e realiza a sua existência. Né? Isso tem muito a ver com o que aquilo a gente retomou alguns parágrafos atrás, né? Que é a capacidade de decisão, né? De tomar consciência daquilo que é propriamente próprio da existência, né? No instante, você é capaz de realizar tudo aquilo que você jamais realizou na sua vida sem fazer nada. Porque você toma consciência da tua condição como mortal, como ser humano, e você simplesmente abraça ela. Ou esquece também, né? As duas possibilidades são muito possíveis. Né? Aí é realmente entrando em umas coisas que a Yara não gosta muito, né? Que é o cristianismo. Que realmente não há instante se não há a possibilidade de acreditar em algo para além das coisas materiais, né? E o que o Heidegger tá falando, né? Quando o Kierkegaard remete à existência do divino, né? Pelo divino, né? Mas o que o Heidegger está falando é a própria possibilidade de existir como possibilidade que apareceu no instante. Isso não quer dizer nada com a realização dela, mas é o caráter de que as coisas são possíveis, se a gente estiver abertos para elas. É isso que se concretiza no instante. E se quiser eu falo sobre esquecimento, mas se não for necessário também não. Eu acho que o mais importante... Mas eu acho bem confusa a ideia de que no instante nada ocorre, Guilherme. Um ponto com a dúvida. Se não ocorre, esse ir não é uma ocorrência? Esse vamos que vamos, não é uma ocorrência? A questão é que não é nada que ocorre no sentido ôntico da coisa. Você não precisa de uma ação concreta para se realizar um instante. Pode não acontecer nada no instante, sabe? Pode só ser você uma mera reflexão, né? Aí a gente entra numa questão se atos de pensamento são atos ou não, mas a ideia é que não precisa ter respaldo ôntico para que isso aconteça. Não precisa de uma coisa concreta acontecer para você se aproximar desse tipo de experiência.
Tanto que a angústia, né, o Heidegger fala, né, a angústia simplesmente se dá. Ela não precisa de motivo, de razão para aparecer. Por isso que ela é uma experiência ontológica, porque não tem objeto. Eu sei, mas assim, agora eu entendi que no instante nada ocorre porque estamos lançados, né? Uma coisa meio. É isso que eu imaginei, essa Mas questão do assim, mas lançado. é aquele. O que a gente denominaria, não sei se está. Estou compartilhando. Acho que eu nunca tive tanta dúvida de um parágrafo de Heidegger, né? Mas é aqueles momentos, no sentido bem kierkegaardiano, aqueles saltos qualitativos da existência. Eles não acontecem, tem instantes que são saltos qualitativos. Eu pegando o termo do Kierkegaard. Entendeu? Nada ocorre nesses instantes? Eu disse que pode ser que nada ocorra. Não que Pode nada, ser que nada nada ocorra. ocorra. Que você Pode pode se aproximar dessa experiência de concretização da existência e não fazer nada. Pode ser. Ele falou pode ser que nada ocorra. Então deixa eu ver se eu estou milk aqui. No instante, nada pode. Nada pode ocorrer no sentido de que pode ser que nada ocorra. Entendi. Agora tá. Então tinha lido errado. Vi que em alguns momentos, eu não sei se a tradução ou o português, às vezes confunde. Eu li uma frase aqui e falei, gente, mas esse português não está muito correto. Assim, não está claro. Né? Mas o que eu achei legal é que na chave de leitura do Pogoni, ele diz o seguinte: na língua inglesa, eu não sei se ele é americano, eu acho que sim, tem duas traduções. A primeira é impossível e a segunda é a mais palatável, de ser e tempo, que é a que ele usou. Falei, pô, mas então em toda a banda, nós precisamos trazer o Heidegger para ele explicar. A edição boa é a edição em espanhol. Mas o que acontece, eu acho que é a questão do nada, né? Tem o nada como uma palavra que a gente usa, né? E tem o nada ontológico que o Heidegger faz referência, né? E aqui ninguém explica isso melhor do que o próprio Sartre, né? Para nós sermos a nossa condição tem que ser nada, né? Porque se nós fôssemos algo a priori, né? Alguma definição a priori, todos nós seríamos iguais, né? Se, por exemplo, o ser humano tivesse a propriedade de ser príncipe, né? Todos nós seríamos príncipes, independente do que fosse e qual que aparecesse. É apenas o fato que nós não temos a nossa condição inicial é o nada, que nós podemos desdobrar em várias coisas, e até mesmo não ser. Agora vou deixar o Gilberto falar. Gilberto, seja bem-vindo. Oi, obrigado. Então, sobre essa questão do instante, né, eu, quando eu tentei entender a teoria do Big Bang como alguém de humanas, esse conceito de instante do Heidegger me remeteu muito à singularidade. Aquele momento antes do tempo existir. O tempo passa a existir na física, né, a partir da expansão daquele ponto onde estava tudo reunido, né? E um momento antes dessa explosão é chamado pelos cientistas de singularidade, seja lá o que isso queira dizer. E é um momento sem tempo. A impressão que o instante me remete muito a isso, não sei se também se eu estou viajando, mas me remete, me chama essa aproximação mental. É só isso que eu queria colocar. Muito bom. Enfim. Eu acho uma imagem até bonita, né, Gilberto? Porque me apoiando no cristianismo, né, é o vazio e de repente a luz, né? É uma experiência do nada e de repente a criação, né? E isso que é muito particular, né? Como eu sempre gosto de lembrar, é bom lembrar que Heidegger é protestante, né, gente? Se a gente procurar resquícios do cristianismo na obra dele, a gente encontra, né? Mas eu acho que católico. Ele era protestante. Até onde eu sei, ele foi criado católico, aí ele se converteu ao protestantismo, tanto que ele tem várias referências a um pastor chamado Hölderlin, que é um dos principais influenciadores dele.
Eu sempre imaginei que o Heidegger fosse católico também. Então, E na biografia diz que é católico. eu sei que o Kant ele era pietista, né? Mais alguém quer compartilhar, gente? Eu acho que tá esse Ser e Tempo, volume 2 é tão requintado, né? Eu acho que cada parágrafo a gente dá uma lapidação, né? Muito instigante perseverar e se lapidar no Ser e Tempo. É interessante, quem viu o Ser e Tempo 1, né? Não sei se você lembra, Yara, Guilherme, os encontros eram mais longos, né? Eu acho que, primeiro que a gente dividiu, obviamente, parágrafos em várias partes, mas aqui são mais, os encontros estão ficando mais sintéticos, mas muito intensos, né? Muito requintados, né? Semana que vem a gente tem a Gisele. Vocês lembram se a Gisele está acompanhando os encontros, gente? Eu não lembro, gente. Não lembro. Aí você tem que perguntar para a nossa monitora, porque ela tem esse caso aí de perguntar para Marcelo. Eu acho, antes da gente acabar, né, importante é retomar a própria definição de compreensão, né, que eu acho que dá. Ser, projetando-se num poder ser em virtude do qual a presença sempre existe. Né? Isso, para mim, é muito interessante, porque isso volta a algo que o próprio Heidegger é meio defensor sobre, e que nós, meros estudiosos de uma ciência natural, a gente ignora, né? Que não há fenômeno sem compreensão e sem interpretação. Não há tal coisa como uma aparição neutra, que não tenha sentido, que não tenha temporalidade, que não tenha significados atrelados por ela, né? Se exatamente pelo fato que compreender é anteceder-se. Nós já previmos que coisas podem acontecer no sentido não ontico, mas ontológico, né? Porque nós sempre estamos no mundo, nós já conhecemos a nossa morada. Por isso não há nada sem significância. Então, por isso, através, né, a criticidade daquela neutralidade da ciência, né, de uma neutralidade da filosofia, aqui ela simplesmente não pode existir. Nós estamos impregnados de sentidos, né? Historicidade. É interessante isso. É interessante como existe um viés de historicidade muito refinado no Heidegger, né? Principalmente no Ser e Tempo 2, né? Para quem diz assim, porque o Foucault, ele, de uma maneira um tanto quanto, acho que imperativa, eu diria, ele diz que a noção do enunciado de ontologia é historicamente situado e que às vezes não leva as redes históricas em jogo. Eu não sei se isso é tão verossímil assim em termos de produção de conhecimento, né? Existe um outro tipo de enunciação, né? Sobre a questão desse sujeito histórico, né? Que está muito entranhado nos sentidos, né? Está muito entranhado na presença, né? É um outro tipo de enunciado, né? Eu acho que o Heidegger faz, e que precisa de uma Anhaiola que falou que Foucault não conseguiu ler Heidegger direito, mas de ter muito uma nuance no Heidegger, né? É o fato que o Heidegger defende é um pluralismo ontológico. Pluralismo? Né? Porque porque o que ele começa dizendo é que o erro da tradição é tratar a ontologia do homem como se um homem fosse um objeto. Né? O que ele já defende, né, nessa tese, ó, nós temos uma ontologia para o ser que nós somos e uma ontologia para outras coisas. Né? Nós, como seres humanos, nós não podemos ser seres dotados de propriedades. Né? As outras coisas elas podem. Eu acho que quando nós falamos, né, que nós não podemos ser um ser dotado de propriedades, né, por fim, o próprio projeto do Heidegger ele pode cair por terra. Porque o que ele está fazendo ultimamente é uma ontologia temporalmente situada.
Não que ela não esteja correta e não que ela não esteja escutando muito bem o fenômeno dele, né? Porque é exatamente o que o Heidegger vai pôr em xeque logo à frente, por isso que ele abandona o projeto do ser e tempo. Ele precisa de uma medida histórica para fazer a ontologia do ser. Né? Uma ontologia que ele não consegue fazer aqui, porque ele está tratando o acontecimento humano como se fosse um apanhado de singularidades. Né? Por isso que ele abandona esse projeto, né? E vai para outras coisas. Mas aí é que entra a história do presente do próprio filósofo, né? Porque ele vai se transformando. Né? Gente, é muito importante você falar que Ser e Tempo é essencialmente o primeiro livro do Heidegger. É o quê? É essencialmente o primeiro livro do Heidegger. Assim, antes disso, o que você vai ter é as interpretações fenomenológicas de Aristóteles, que é outra coisa, mas depois disso você tem muito mais livros. Sim. Isso aqui é obra de juventude, é Heidegger bebê. Ele tinha quantos anos quando ele escreveu, Guilherme? Eu acho. Aí eu tenho que procurar. Mas eu sei que o Heidegger ele viveu bastante. Sim, viveu até porque o último livro que ele lançou, que foi o Contribuições à Fenomenologia, Contribuições à Filosofia, é uma obra póstuma, porque ele terminou no ano que ele morreu e só foi lançado após ele morrer. Ele foi publicado em 1927. Heidegger tinha 38. Olha, hein? Um livro denso, hein? Aos 38 anos, hein? E ele foi morrer Onde nós estávamos aos 38, hein? Não sei, eu preciso te dizer o futuro. E ele foi morrer em 1976. Tem 49. Tem um meio século entre o Ser e Tempo e a última obra. Fantástico, hein? Vida dedicada ao conhecimento, né? Então, acho que é isso, né, pessoal? Nosso encontro de hoje. Vamos checar se a Gisele vem semana que vem. E aí, que a gente tem uma boa semana e semana que vem a gente vai estudar o item B, né? Sim. O item B desse parágrafo, tá? Parágrafo, para quem está no vídeo, parágrafo 68, item B para a semana que vem. Bom feriado amanhã, boa votação no domingo. Oremos, evoquemos todas as nossas forças. Amanhã é feriado? É dia do funcionário público, meu bem. Tá. Tá bom, é porque... Já está fora dessa, já está livre dessa. Então tá, gente. Grande abraço. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau.